Território Saúde dessa semana tá bem especial. Olha só quanto assunto bom. A gente começa falando de saúde da família. Gente, um casal de médicos que dá tanta dica pra gente de como é que você pode ter um atendimento domiciliar. É isso mesmo, e muitas outras informações sobre saúde da família. Além disso, é claro, a gente tem bate-papo com artesanato. Toda semana a gente fala de artesanato. Agora, com a Carla Lima, nós vamos fazer um dedoche. É o pintinho amarelinho. As crianças vão adorar e você mais ainda, eu tenho certeza. Fica atenta nessa conversa que tá muito boa. Além disso, o bate-papo imperdível com a Cristiane Diógenes, te ensinando lá no Mercado do Pirajá a fazer uma feira saudável. E conversando sobre frutas, legumes, é sempre muito interessante essa conversa. E o chefe Paulinho Pégora, que está lá no sul da Itália, uma região tão linda, vai colocar pra gente ali à disposição um antepasto. Vai falar algumas coisinhas sobre o sul da Itália, enfim, é imperdível. E é claro que tem também o nosso quadro musical, com nada mais, nada menos que Fábio Carneirinho. Ei, coisa boa, a conversa tá ótima. Fique conosco, o programa tá começando e você vai adorar, como sempre. O Território Saúde está trazendo para você hoje um bate-papo excelente, incrível, que raras vezes você vai encontrar e raras vezes eu também encontrei. Nós vamos falar de uma coisa muito nova e ao mesmo tempo de uma coisa muito antiga, que vai remeter a uma experiência que provavelmente os teus avós ou os teus pais já tiveram, mas hoje está difícil da gente enxergar. Sabe o que é? A medicina de família. A medicina que cuida de toda a sua família num contexto geral. Você lembra disso? Você lembra daquele médico que antigamente ia com aquela maletinha, o estetoscópio, via o pai, via a mãe, via a avó, via os filhos, sentava, batia um papo, tomava um café e sabia tudo o que ia acontecer com a tua família? Sabia que isso está retornando de uma forma um pouco mais moderna, num contexto muito diferente? É isso mesmo, a doutora Iana, Dr. Rogério estão aqui conversando conosco hoje, com você, para você tirar todas as dúvidas. Ah, vai ter dúvida, né? Manda a sua questão aqui neste e-mail e nós vamos responder para você. Provavelmente vamos conversar com vocês numa outra ocasião, respondendo as questões dos nossos telespectadores. Maravilha, agora vamos falar sobre a medicina da família. Olha que contexto, nós podemos ter aqui umas 4 horas de conversa, nós vamos tentar resumir isso aqui talvez em 1h30. Porque tem muito contexto que hoje as famílias têm essa necessidade e não sabem mais. Entre ir a um especialista, como é que vocês enxergam? Como é esse contexto hoje na nossa região? Como é que está inserido isso atualmente? É algo, você concorda comigo, que é algo lá atrás que está sendo trazido de uma forma renovada? De uma certa forma, como você colocou, a experiência do médico família ela não é tão nova assim. Entretanto, a gente tem uma nova roupagem. Então, nós trazemos novos elementos para abordar, na verdade, indivíduos e famílias, entender um pouquinho mais a comunidade e como nós podemos ajudá-los. Hoje, por exemplo, a gente pode citar, por exemplo, nas escolas médicas. Então, os cursos de medicina, eles estão olhando para isso. Então, como é que a gente forma um médico que seja capaz de dar conta, de responder melhor às necessidades da comunidade, das pessoas, de suas famílias, de entender melhor o seu contexto? Então, hoje em Juazeiro do Norte, a gente tem já uma boa experiência na atenção primária, principalmente no serviço público, né, onde nós estamos há algum tempo aqui, nós já temos 15 anos na região, e a gente vem desenvolvendo um trabalho junto a Juazeiro do Norte e também na Faculdade de Medicina de Juazeiro. Então, são espaços diferenciados onde nós lidamos com o estudante, com internos, com residentes, na tentativa de mostrar um outro caminho de como chegar mais próximo do indivíduo, como chegar mais próximo das famílias e da comunidade. Poxa, que incrível. Então, eu estou vendo a seguinte situação, que você também deve estar perguntando, doutora. Então eu estou sendo acompanhada por você, eu vou sempre no seu consultório, eu vou sempre me consultar, mas de repente eu tive um AVC, eu tive um problema muito sério, muito grave. Como é esse acompanhamento junto à família? Pode ser só comigo ou deve incorporar toda a família? Deve incorporar toda a família. Por quê? Primeiro assim, se você teve algo mais grave, digamos que precisa de um internamento, isso não quer dizer que o médico de família não continua responsável por você. É claro que se é algo que foge do escopo da atenção primária e ele vai para o ambiente de atenção secundária, atenção terciária, hospitalizado, vão ter outros profissionais que vão estar acompanhando aquela pessoa. Mas isso ela não deixa de ser paciente daquele serviço de saúde, daquele médico de família, daquela equipe, por exemplo, da estratégia da família.
Ao voltar para casa, essa pessoa merece cuidados especiais, que pode ter assistência no domicílio, mas toda a sua família vai precisar se reorganizar para vivenciar aquela situação. E a gente costuma dizer que uma pessoa que teve um acidente vascular encefálico, por exemplo, o AVE, e aí ficou com uma sequela, essa pessoa vai precisar entender todo agora o seu novo processo, mas nem todas vão reagir da mesma forma. Entendi. Algumas podem evoluir, por exemplo, para um transtorno depressivo, se não acompanhada. Outra pode reagir de forma completamente diferente. Sua família pode reagir de forma diferente. Então, cada situação é uma específica e vai merecer uma atenção diferenciada, especial para ela, individualizada e para o seu núcleo familiar. Bom, eu queria destacar uma coisa, Ana Paula falando do cuidado, lembrar do que seria a rede de atenção à saúde. Então, assim, existem conexões. A atenção básica, ela está bem próxima da comunidade, distribuída em suas unidades, né? Mas a gente tem a UPA, a gente tem o hospital onde as pessoas são internadas, a gente tem a policlínica. E para que a gente possa compreender, todos os profissionais que atuam no sistema, eles precisam entender que todos esses espaços, todos esses instrumentos, né, que são oferecidos, eles precisam estar interconectados. As pessoas também. Então, por exemplo, o paciente desse que foi citado, ele estava internado. Então é preciso que a gente saiba o que aconteceu com ele, como ele entrou, o que foi feito, né, para ele, como vai ser o pós, a saída do hospital e como nós da atenção primária podemos ajudar. Tem um programa também que é o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, que pode trabalhar em parceria com a equipe de atenção básica. Então, de uma certa forma, hoje nós temos vários elementos importantes se interconectando. O que talvez precise amadurecer um pouquinho mais são as pessoas entenderem melhor como funciona essa rede, como elas podem se comunicar melhor e para atender a necessidade que surge. Entendi. Ou seja, nós estamos falando de uma situação que talvez você conheça. Então, alguém saiu de um hospital, alguém que tinha uma vida ativa, participativa, na família, na sociedade, algo aconteceu, essa pessoa passou por uma cirurgia muito séria, por um período de internação muito grande e volta para essa família depois de um tempo, é outra pessoa com as suas limitações e cuidados. Você deve conhecer, muitas vezes está ali muito próximo, se é que não aconteceu contigo, como lidar com essa situação. Puxa vida, ele precisa de uma dieta, vamos fazer a dieta só para ele? Ou será que toda a família pode estar nesse contexto? É isso que vocês propõem, é isso que a medicina, a saúde familiar propõe, o acolhimento da família e todo mundo entrar nessa nova perspectiva. Exato. E além disso, existem, né, como a gente tinha conversado anteriormente, ferramentas de trabalho com família. Existe uma delas que você pode identificar, por exemplo, às vezes a família vem dizer para você que aquela pessoa não está aderindo ao tratamento, ela não está usando a medicação. Ela está agressiva, que ela nunca foi. Ela está deprimida, que ela nunca foi. E aí a gente tem uma tendência a enxergar só essa pontinha do iceberg. Sim. Esse comportamento. Por que será que esse comportamento está acontecendo? Então, existe uma ferramenta que avalia isso, se chama FIRO, é Orientação das Relações Interpessoais Fundamentais. Então, quando você desce nessa escala, nesse iceberg, você viu a ponta, que é a relação dele com as pessoas de casa. Aí você vai tentar entender lá a base. Ele tinha um papel, às vezes ele era o provedor. Sim. E ele perdeu esse papel. A partir desse momento que ele perde esse papel, a inclusão dele no núcleo familiar é estremecida. Automaticamente ele perde controle. Sim. E aí, com isso, ele vai reagir mudando as suas relações familiares, o seu humor. Tudo muda. Vários aspectos. Então, se a família entende, senão ela só vai ficar dizendo para ele, você tem que tomar. Essa medicação é importante. Ou então, você está muito agressivo, pare com isso. Não vai resolver. Se não é compreendido a base do processo, e aí, nesse caso, os profissionais de saúde podem estar ajudando a que essa família também entenda as reações que essa pessoa está vivenciando. Porque para cada um vai reagir com diferente. Toda certeza. E se essa família não entende que, por exemplo, um paciente, vamos agora para algo não tão, né, com sequelas, mas uma patologia que causa muito sofrimento, às vezes, diabetes. Sim. Deixar de comer determinadas delícias que antes gostava, né? E aí, se todo mundo da casa está comendo um chocolate delicioso, um doce, um bolo, e eu não posso, é muito mais difícil do que se todo mundo entra, e não é que todo mundo vai agora ter uma dieta específica, mas é buscar colaborar nesse processo. Um adolescente com obesidade, se os pais continuam com uma dieta que não ajuda em nada, como eu posso pedir que ele não
não coma, né, determinadas tentações, como eles dizem assim. Então, se a família não entende esse processo, não vivencia e não passa a acompanhar tudo é mais difícil. A chance de sucesso desse tratamento é muito menor. Gente, essa construção alimentar que a Ana Paula estava falando, ela vem lá de trás. Então, desde quando a criança está sendo gerada, quando a gente faz o pré-natal dessa mãezinha, né, nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai. Sim. Então, quando a gente fala da questão alimentar, a gente sempre propõe uma reflexão sobre a alimentação familiar. Então, em todos esses espaços, essas condições que suscitam um pouco mais da atenção, nós devemos propor um diálogo. O que as pessoas acham dessa situação? Como você se vê diante dessa situação? O que te causa sofrimento? Como você acha que pode mudar essa situação? Então a gente busca fazer com que as pessoas reflitam e não simplesmente se omitam dessa situação. Entendi. De uma situação de provocação. Uma outra ideia que eu estava aqui raciocinando, refletindo enquanto vocês conversavam, é o fato da formação dos profissionais. Nós acabamos tendo que ter, nós médicos, educadores, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais e demais profissionais, em algum momento estamos trabalhando juntos. A pergunta é, no processo de formação, nós também trabalhamos juntos? Nós desenvolvemos um conhecimento ou partilhamos conhecimentos para que a gente possa, no futuro, trabalharmos melhor? Então, essas também são coisas que precisam ser colocadas à mesa, para que a gente reflita. Claro. Porque nós não podemos simplesmente juntar pessoas e dizer, estamos trabalhando juntos. Talvez a gente esteja no momento de interação, mas não de integração. Verdade. A integração, ela exige partilha, ela exige troca, ela precisa da reflexão. Se a gente vai trabalhar juntos, precisamos fazer isso. E a orientação do médico de família está aqui no nosso Território Saúde. Nós vamos conversar outras vezes, porque isso tem muito papo para seguir adiante. Queria agradecer muito a colaboração de vocês, a presença de vocês aqui com a gente. Muito, muito bom mesmo. E vocês, se tiverem dúvidas, mandam um e-mail para nós, que no nosso próximo papo eles vão responder às suas dúvidas. Ficamos por aqui. Até a próxima. Olha só como a gente pode fazer um artesanato muito bacana com feltro, que é algo simples, fácil, que você consegue em qualquer lugar. Vamos aprender a fazer um dedoche. Você pode fazer para os 10 dedinhos, para os seus filhos, ou inventar qualquer outra coisa. A Carla Lima vai ensinar. Fique conosco.